Boa tarde, pessoal. Hoje é 1 de julho de 2021, 5h04. Estamos aqui na nossa reta final do Ser e Tempo. Tá? Todos muito animados, ao mesmo tempo acobertados nesse friozinho. Estamos tendo inverno, né? Em geral tem contexto que a gente não tem inverno. Mas assim, eu queria só compartilhar com vocês aquilo que eu reuni com a monitoria, né? A gente já comentou no encontro passado que a gente depois, eu como coordenador tenho que fazer um relatório, né, do desenvolvimento do trabalho, do projeto, né, um projeto oficial, né, e conforme a gente conversou no encontro passado, nós estamos solicitando a todos que queiram certificado, né, faça uma resenha de 2 páginas, né, uma página uma das páginas, né, escrevendo um pouco do que foi aprendido, né, sobre Ser e Tempo de Heidegger, e uma nota intensiva e afetiva sobre como foi como foram as trocas, como foi o teu relacionamento aqui no grupo, enfim, né? Partindo do pressuposto que quase todo mundo se conhece, a gente está tendo uma interação afetiva muito forte, né? E que isso, aliado a 75% presença, dá direito à certificação. Deus, queria que todos entendessem que a gente está construindo uma experiência oficial pela primeira vez, né? A gente tem elaborado junto tudo isso, todas essas ideias, né? E a Camila, digita, por favor, o Gmail aqui, no encontrohumanismo@gmail.com, né, Camila? E a gente colocou a data para o dia 15 de julho, foi isso, Camila? Oi, Camila. encontrohumanismo@gmail.com. A data é quando mesmo? Para envio? É dia 15 mesmo. 15 de julho, peço a gentileza de todos que queiram certificado, porque às vezes a pessoa está com outras demandas, enfim, está centrada nas trocas, né? Eu acho que o certificado é o de somenos, certificar que teve uma experiência ontológica com Heidegger. Mas, enfim, acho que a gente tem crescido muito enquanto coletivo, aos interessados. No final do ano, a gente vai fazer esse movimento tanto em relação ao Foucault quanto em relação ao Ser e Tempo, e no final do ano, quem tiver 75% de presença. E as 2 resenhas, né, 2 páginas, a gente olha a traualheira. Né? Então é só um registro, como eu disse, eu preciso depois fazer um relatório. Então tem que ter um material, né? A partir do aprendizado da filosofia e também com notas intensivas e afetivas, como foi a jornada, como é que vocês perceberam essa jornada, enfim, inclusive para a gente aprimorar para o ano que vem, né? E no ano que vem, a princípio, a gente vai estudar Ser e Tempo 2 e Hannah Arendt, é isso, né? Já temos que colocar nos nossos fichamentos, desde já, começarem seus fichamentos. Seria, então, o primeiro semestre Ser e Tempo 2, o segundo Hannah Arendt, gente? Pode ser? Então, muitas emoções, né? Lembrando a fala que eu estou tendo com o Guilherme antes da reunião, de que em breve vai ser lançado o seminário de Zolicon, com mais 500 páginas. Também recomendo a leitura, eu estou na metade do livro. O seminário de Zolicon, na versão atual, são os trechinhos. É como se fosse uma pauta dos encontros, né, que ele teve com o Boss e outras pessoas, né? Não tem esse rigor de uma escrita de um livro, mas de vez em quando surge uma pérola, assim, né? Tem uma frase que o Heidegger fala que desmonta tudo, né? É fantástico por causa disso, mas não tem uma escrita muito coerente, assim, no sentido que são os resumos, é como uma pauta das reuniões. Às vezes tem trecho que é pequenininho, tem trecho que tem 3, 4 páginas, enfim. Mas acho uma leitura, ao mesmo tempo, uma leitura muito... De vez em quando surge um tema que se fica assim,
agradecendo por estar vivo, né? Então é isso, gente. Se alguém quer comentar alguma coisa do que eu, a monitoria, a gente pensou? Acho que eu queria só frisar que tem uma questão assim, ética de fundo, porque tem pessoas que estão assíncronas, tem pessoas que interagem mais, outras interagem menos. A gente precisa, de alguma forma, estabelecer um contato, seja qual for, né? O grupo, para quem está aqui na coordenação e a monitoria, a gente é um grupo muito heterogêneo, né, do ponto de vista do contato, né? Embora a gente tenha uma tendência de interagir bastante, né? Mas a gente está precisando, seja do ponto de vista do conteúdo, seja do ponto de vista de entender as relações que são estabelecidas, a gente estipular essa resenha, né, como também enfim, essa resenha de 2 páginas, 1 a 2 páginas. Certo? Fernando. Oi. Vocês colocaram para entregar a resenha dia 17, mas como eu vou facilitar o encontro dia 22, poderia ser para depois do dia 22? Vocês querem mais um prazo, gente? De boa. Camila, vamos até ampliar, porque isso a gente pode. Se a gente pode fazer, a gente não tem uma sangria desatada, né? Lá no fim do ano, talvez eu tenha que estipular um prazo um pouco antes, porque eu vou ter que fazer o relatório, né? Mas, por exemplo, Camila, qual que é o último dia 22. Último dia 22? Vamos dar até o dia 29, tá bom? Obrigada, Fernando. Fernando. Vamos mudar a data, tá? Tá legal, gente? Então a gente muda para o dia 29. Então, Camila, por gentileza, manda um e-mail na lista dos e-mails, a gente tem 100 e-mails, né, gente? Tem 100 inscritos, embora a gente tenha em torno de 60 participantes, né? A nova data para a entrega da resenha é 29, tá bom? Tá bom, eu 29 de coloquei julho. lá no grupo, aí eu mando um e-mail reforçando depois. Obrigado, Camila. Então, sem mais delongas, com vocês, a magistral facilitação da Tatiana. Oi, pessoal. Boa tarde. Bom, então hoje a gente vai falar sobre os parágrafos 38 e 39, né? Deixa eu contar um pouquinho para vocês como é que foi essa preparação dessa facilitação, como é que começou. Eu passei umas boas horas relendo os 2 parágrafos, fazendo as minhas anotações, construindo meu discurso, que eu ia ler nesse momento, ou seja, esse encontro já aconteceu na minha cabeça. E aí deram 5 páginas de praticamente aspas, lotado de aspas, e eu pensei comigo, caramba, 5 páginas de Arial 11, o pessoal vai me matar. E aí nesse dia eu fui dormir às 2 da manhã, empolgadíssima. No dia seguinte, como de costume, tomando café com meu marido, logo de manhã cedo, a gente conversa sobre, é um tempo que a gente tira para conversar sobre vida, sobre filosofia, sobre psicologia, ele também é psicólogo, sobre sociologia, teologia, enfim, tudo que toca, de alguma forma, o ser humano. E aí, essas 5 folhas, eu resumi para ele em 5 minutos. E aí só me caiu a ficha depois. E aí eu fui lá falar com ele, compartilhando, Cláudio, eu escrevi 5 folhas e falei tudo em 5 minutos. Aí ele falou, Tatiana sendo Tatiana, 5 folhas e você ainda deve achar que não tá bom, né? Mas já que o assunto é sobre propriedade e impropriedade, por que você apenas não compartilha, então, exatamente o que você entendeu? E o que você acabou de me dizer agora? E aí eu pensei, é verdade. Senão eu ia estar incorrendo naquilo que eu já fiz muito, que é cumprir protocolo, fazer bem dentro do quadradinho, né? E aí eu ia fazer algo outra vez, mas eu resolvi fazer algo novo. Então, eu queria compartilhar com vocês uma tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Uma guia. Aqui. Vamos lá. E aí eu vou ligar aqui. Vocês escutam? Escuta?
manchete do metrô. E o que acontece na novela, alguém me conta no corredor. Escolho os filmes que eu não vejo no elevador, pelas estrelas que eu encontro na crítica do leitor. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Só me concentro em apostilas, coisa tão normal. Leio os roteiros de viagem enquanto rola o comercial. Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal. Eu sei de quase tudo um pouco, de quase tudo mal. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. E é a partir daqui que eu queria começar falando sobre o parágrafo 38 e 39. Essa música é do Kid Abelha, se chama Nada Tanto Assim, e na minha visão, no meu mundo, ela tem tudo a ver com esses dois parágrafos e um pouquinho dos anteriores também, que fala da falação, da curiosidade e da ambiguidade. E ela começa assim: só tenho tempo para as manchetes no metrô. Entendo que aqui ela fala, eu estou sempre me ocupando com tudo que está à mão, mas com tão pouco tempo para pensar sobre, entrar no mérito das coisas e principalmente me encontrar diante de mim, me encarar com alguma demora. E aí a música continua. E o que acontece na novela, alguém me conta no corredor. Aqui eu vejo a falação excessiva, superficial, sobre o outro, onde muitas vezes me pego tentando comparar, me nivelando, sentindo-me menos, sentindo-me mais. E ela continua. Escolho os filmes que eu não vejo no elevador. E aqui eu tive um insight muito interessante. Isso é uma das coisas que, inclusive, tanto o meu marido quanto minha irmã, que vem em filme comigo, falam, Tatiana, toma uma decisão, escolhe. Eu já me peguei tantas vezes gastando muitos minutos no Netflix, escolhendo indecisa aonde é que eu vou investir os meus preciosos próximos minutos de vida, sem me dar conta que eu estou gastando muito mais na dispersão do não conseguir me deter em nada, nas muitas possibilidades que o mundo da Netflix me apresenta, justamente para me perder de mim. E aqui a gente tem a curiosidade. Pelas estrelas que eu encontro na crítica do leitor, nada é real, eu não tenho encontro de presença com ninguém. Só me concentro em apostilas, coisa tão normal. Eu não vou atrás dos livros originais. Tal como se detém nas manchetes, onde se perde muitas vezes o contexto e se interpreta como já se compreende, sem dar muita chance ao novo, que vem sempre com resistência, aqui eu acabo muitas vezes lendo a vida que é a minha com os óculos dos outros, num círculo vicioso que me mantém no que eu já sei, e aqui a gente pode pegar gancho para falar de fake news. Mas eu sempre caio tão facilmente na tentação de fazer o que é mais fácil, sem precisar pensar muito, sem ter muito trabalho. Leio os roteiros de viagem enquanto rolo comercial. E aqui, trazendo mais para a nossa época, para a nossa atualidade, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, me desenraizo no pular de foto em foto no Instagram, no Facebook, e fisiologicamente falando, até tendo prazer em ver as fotinhos bonitinhas e coisas interessantes, mas pulverizada de mim mesma, pois aquilo em nada me transforma.
Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal. Eu sou uma ótima contadora de histórias, porque histórias precisa de coragem. Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal, e aqui entra a ambiguidade, onde eu acho que eu sei algo, mas no fundo e de verdade nada sei. Eu fico boiando na superfície, um mar morto. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu não paro em nada, eu não me dou a oportunidade de decair do mundo e cair de volta em mim. Fico no tentador conforto de fazer o que todo mundo faz, o que todo mundo lê, falar o que todo mundo fala, na segurança de me fazer invisível no impessoal, mas que ao mesmo tempo, para me manter nesse impessoal, nunca encontro repouso, pois sempre preciso estar antenado ao que todo mundo sabe, ao que todo mundo faz, ao que todo mundo vê e quer. A tentação tranquilizadora de desaparecer no todo mundo, sem base, solta, não traz repouso. Mas porque não dá tempo de estar sempre tão antenado. E aí a pressa acaba aumentando e ficando cada vez mais distante de si, mais alienado e mais preso ao mundo do todo mundo, que muitas vezes fica difícil de saber se sou eu quem gostou ou se é apenas o gosto adotado por ninguém. E aqui, Heidegger chama essas 3 questões de decadência, não porque aqui ele coloca algum valor moral, mas sim, e aqui ele se coloca como um observador humano, né? Fazendo fenomenalmente a fenomenologia do ser, do Dasein, ou da presença, ou de como você quiser entender o que você é. Que a gente aqui, por isso eu vou sempre falar em ou eu, ou nós, ou o ser humano, ou Dasein, porque todos nós somos seres humanos. Decadência chamada, não porque Heidegger, decadência aqui é denominada porque, estando absorvido, invisível, no tudo junto e misturado, aliás, expressão tão comumente falada hoje, de forma positiva, o ser humano tem possibilidade de cair de si no mundo. Mas não que o estar em si seja algo originário, Heidegger coloca. Na maior parte das vezes, e originariamente, o ser humano, ou nós, estamos sempre no impessoal, no impróprio, no que nos confunde com todo mundo. Quer ver uma coisa? Uma das primeiras coisas que o bebê aprende na sua vida é falar. Quer coisa mais impessoal que o falar, onde todos se entendem? Mas aqui, lendo hoje, no Facebook, vou confessar, li uma frase de Mia Couto que me fez repensar esse estado original, esse estado originário. E aí, Mia Couto coloca o seguinte: rir junto é melhor que falar a mesma língua. Ou talvez o riso seja uma língua anterior que fomos perdendo à medida que o mundo foi deixando de ser nosso. Voltando para Heidegger, ele coloca que apesar de estarmos desaparecendo nesse turbilhão, ao mesmo tempo que nos prendemos, porque nele nos alienamos e nos distanciamos de nós mesmos, e aqui a gente cuida tão bem das paredes que nos aprisionam, né, com medo danado de que elas caiam, e que a gente tenha tanta liberdade que a gente não vai saber o que fazer com ela. E a gente faz isso, Heidegger coloca, porque somos fujões, porque sabemos que temos uma questão com o nosso ser, que temos que ser. Esse sempre antecipado diante de nós, porque sabemos que essa tarefa de ter que ser o que podemos ser é nossa e não cabe a mais ninguém. Por mais que desejemos alguém que se responsabilize, principalmente pelas consequências das nossas escolhas. Aliás, é por isso que é tão difícil escolher, e é por isso que é tão difícil falar em projeto próprio e autêntico, que expõe, que escancara todo o nosso desamparo, quando essas paredes nos trazem tanto a sensação de segurança e conforto. E aqui abre espaço para a gente falar de ansiedade, para a gente falar de uma série de questões. Sabemos que, no fundo, somos desamparados, vulneráveis, porque somos o constante movimento de ser no mundo que é nosso, nossas significações, sentidos, nossas possibilidades diante da nossa facticidade, que traz consigo uma realidade modificada a cada vez pelo outro, e eu não tenho controle. E somos esse movimento de ser com os outros, junto às coisas, tendo que ser o que podemos ser a cada vez. Estamos lançados.
Essa é a segunda parte do 38. Esse jogo da vida só termina quando acaba, onde as coisas simplesmente se dão e você tem que lidar de um jeito ou de outro com elas. Não se sabe o que vem pela frente, muito menos se isso tem como se controlar. Parecido com o jogo do Mario Bros. É o tormento que liberta e o conforto que aprisiona. Eis um dos grandes problemas de hoje e sempre. Ser ou não ser, essa é a questão, na verdade. O que resta fazer, então, é se cuidar. E aí a gente entra no capítulo 6, no primeiro parágrafo, que é o 39. E ontologicamente, Heidegger coloca esse cuidado como cura. Desejo, vontade são derivados dela e não o contrário. Justamente porque o ser humano é esse total de ser no mundo, considerando esse como uma clareira que abre e fecha conforme o seu humor, que quando esse se lembra da sua condição, se angustia, é que o ser humano está sempre se cuidando, numa totalidade. Analisar o ser humano não dá para colocar em pedacinhos. A tarefa de ter que cuidar de si é um lembrete permanente. O ser humano é total, na maior parte das vezes, ainda quer se misturar no lotado do impessoal, e não no vazio de si, para dificultar essa análise. E ele pergunta, será que tem alguma chance do homem se encontrar consigo mesmo? Tem, ele coloca, na angústia. Quando o homem não se esquiva dela, é na angústia que ele tem a possibilidade de desencobrir e elaborar os seus próprios significados, o seu próprio sentido, a sua verdade. É quando ele de fato se transforma e tem a possibilidade de ser, alguns momentos em propriedade, para depois voltar correndo para a multidão do impessoal confortável. E o que me toca em Ser e Tempo, de Martin Heidegger, aqui falando de mim. O que eu não falei de mim antes, né? Porque tudo veio de mim. Cada vírgula me fascina e cada ponto acaba fazendo sentido no todo, porque às vezes ele não fala muito a língua dos simples mortais. E talvez esse fascínio para Heidegger, muitas vezes ele coloca que é inautêntico, porque ele coloca, não nesse livro, mas em um outro, que é importante que eu descubra a verdade que é minha. E é exatamente isso que eu mais gosto. Tudo nele eu vejo que é apenas um pequeno e tímido começo, apesar de muitas pessoas o endeusarem. Talvez eu já tenha feito ou faça ainda um pouco. Mas é por meio da reflexão e da troca que acontece, inclusive nesse grupo, que se dá a oportunidade da gente e ao mesmo tempo de cada um de nós, indo para o singular, se descobrir muito maior do que se imagina ser, e ao mesmo tempo se descobrindo apenas do tamanho que se é e que se tem para ser. Citando Saramago, quem pode ver que repare. E tudo isso sem pressa. E para concluir, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho que nos inspira a fazer tudo com a alma. É um trecho do livro Introdução ao Pensar, de Arcângelo Buzzi. Viajando pelas regiões ao norte do rio Han, Tzu Kung avistou um ancião trabalhando em seu horto. Havia cavado um canal de irrigação. Descia a um poço, colhia um balde d'água e o despejava no canal. Apesar do enorme esforço, os resultados pareciam bem pobres. Tzu Kung disse, há um modo de irrigar uma centena de canais num dia. Assim você fará muito com pouco esforço. Não é algo que lhe interesse? O horticultor levantou-se, olhou para ele e disse, e que modo é esse? Respondeu Tzu Kung, você apanha uma alavanca de madeira, pesada numa ponta e leve na outra. Dessa forma, você pode puxar água tão depressa que parecerá um riacho. É o que se chama um poço de monjolo. Então o sangue subiu ao rosto do velho, e ele disse, ouvi de meu mestre que quem quer que use máquinas
acaba por fazer tudo como uma máquina. Terá o coração como uma máquina, e quem leva o coração como uma máquina em seu peito, perderá sua simplicidade. Quem perde sua simplicidade se torna inseguro nas lutas de sua alma. Incerteza nas lutas da alma é algo que não está de acordo com o senso das coisas honestas. Não é que eu não saiba fazer essas coisas, é que eu tenho vergonha de usá-las. E aqui eu concluo e abro para vocês. Bom, vamos bater palmas. Muito afeto, muita verdade na fala da Tatiana, né? Arrebatados pela verdade, pela simplicidade elaborada da verdade da Tati. Quem gostaria de começar as partilhas? Vários comentários no chat elogiando a Tati. Tudo fazendo sentido. Muitos elogios transbordantes e sinceros. A gente está na lista, assim, o Ademir levantou a mão. O Ademir levantou. Você quer falar alguma coisa, Ademir? Acho que ele deve ter levantado acidentalmente. Levantou bem no meio da conversa, bem no meio da fala. Paula, por favor. Oi, tudo bem? Boa tarde, gente. Primeira coisa, eu quero agradecer. Estão me ouvindo? Sim? Sim. Agradecer essa apresentação maravilhosa da Tatiana. É uma apresentação totalmente de coração, bem preparada, simples, e que fez totalmente sentido para mim. E uma parte que me tocou bastante e assim mexeu bastante comigo foi na parte da escolha. Eu estou vivendo um momento de escolhas. E aí ela pegou e falou assim do filme do Netflix, que ela passa ali e que ela fica tentando escolher o melhor filme para assistir e com isso acaba se perdendo muito tempo. E talvez o medo da escolha errada do filme, ai, não vou gostar desse filme. Hoje eu me vejo, ai, tô tão emocionada. Hoje me vejo na parte da escolha. Escolhas decisivas na minha vida. A qual não são tão simples como um filme. Mas que eu vejo que resta e cabe a mim escolher. Independente do final. Eu acho que talvez apreciar todo esse percurso, né? E teve uma parte que ela falou, desculpa se eu tô trazendo isso muito para mim, mas é que mexeu muito. Na parte quando a gente fala, que ela pegou e falou assim, da autonomia, que é como se tivesse tirado as paredes. Então, eu também me vejo assim, tiraram-se as paredes, tiraram-se o meu conforto, mas que eu estou em busca de mim, em busca das minhas verdades, eu acho, né? E esse grupo de facilitação tem me ajudado bastante nisso, me gerou uma reflexão e acho que várias coisas e várias decisões também vão sair daqui, que mexeu, sabe quando mexe em si, mexe dentro de si, coisas que eu nem imaginava. Eu tenho acompanhado esse grupo de estudos, ora junto, ora separado, num momento bem conturbado da minha vida, mas acho que essa fala da Tatiana hoje foi, assim, fundamental.
para minha vida. E acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Tatiana, pela partilha, por essa coisa bonita, elaborada e simples de entender. Obrigada. Obrigado, Paula. Pamela, por favor. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Eu queria compartilhar com vocês um trecho do livro da Feijó, porque é um livro que eu uso muito para compreender o livro de Heidegger. Eu acho que em uns momentos facilita bastante. E um desses trechos fala sobre esse modo impessoal, né, da impessoalidade e da impropriedade. Tudo bem se eu ler para vocês? Pode ler. Aqui está escrito assim, ó. A presença constitui-se em um ente aberto às possibilidades, logo em liberdade em seu modo de ser. Pode, então, se dar na impessoalidade como no pessoal. Pode ainda revelar-se na inautenticidade, bem como na autenticidade. Na verdade, nada se estrutura como definitivo, pois é a própria abertura da presença, em sentido ontológico, que abre sempre as possibilidades, tanto em direção à autenticidade como à inautenticidade. Ao paralisar-se no modo da impessoalidade e da inautenticidade, a presença tende ao fechamento. Os limites de sua abertura para o mundo restringem suas possibilidades. Em fechamento, o homem esquece do ser e perde-se no ente. E aqui eu entendo que ela fala sobre esse modo da impropriedade, da perda no impessoal e na decadência, né, que Heidegger coloca. E nesse parágrafo, né, no 38, se eu não me engano, 39, ele fala um outro trecho que eu acho que complementa, né, que ele fala assim: essa comparação de si mesmo com tudo, tranquila e que tudo compreende, move a presença para uma alienação na qual se lhe encobre o seu poder ser mais próprio. O ser no mundo decadente, tentador e tranquilizante, também é alienante. E aqui só um último trecho. A alienação na decadência tentadora e tranquilizante em sua mobilidade própria faz com que a presença se aprisione em si mesma. E aí, quando ele fala dessa questão da decadência, de se perder no impessoal, eu entendo muito como quando a gente segue uma regra, né, como se a vida fosse uma regra com listas das quais eu preciso cumprir. E aí eu me perco nesse modo impróprio, porque é como se eu vivesse para cumprir umas regras, mas não tem a ver comigo mesma, assim, né? É esse o fechamento. Então eu me fecho as minhas possibilidades ao me perder no impessoal por acreditar que eu tenho que seguir sempre uma tabelinha, ou seja, o modo da publicidade que Heidegger fala, né? Ou seja, as minhas escolhas são feitas a partir daquilo que socialmente é valorizado ou apreciado, mas não tem a ver comigo mesmo. Então, acho que eu entendo, quando ele fala dessa decadência, desse modo impróprio, eu entendo dessa forma. Excelente. Excelente a fala, né? Tem até alguns comentários aqui, né? Além dos grandes louvores, né, sobre a fala, tem algumas reflexões aqui no chat, né? A Letícia coloca: Paula, somos disposições, acho extremamente válido trazer o que nos afetou. O Henrique coloca: se perder na impessoalidade, mas estar na massa das pessoas, na multidão padrão. A Paula coloca: vivemos cumprindo tabela. E a Letícia coloca: é isso, por vezes pode ser pesado a escolha, mas aí existe a possibilidade do poder ser. E a Michelle coloca: aqui é um encontro que traz a possibilidade do desvelamento do ser aí. Estamos banhados por essa perspectiva do encontro. Só quero fazer uma observação da leitura que eu fiz, é bem breve mesmo. O que me impressionou desses parágrafos é como, ao redor de termos como tentação, decadência, né, alienação, né, como a religião, ou em interarticulação, algumas ideologias se apropriam desses enunciados, né, e constroem
um sistema de culpabilização, né, ontológico, né? Ler esses 2 parágrafos é uma limpeza da minha alma, né? Porque decadência não é ruim. É uma dimensão ontológica de estar lançado do mundo, né? A tentação da gente estar atraído pela impessoalidade, pela massa, né? É o movimento do ser no mundo, né? E, enfim, né? E a questão da alienação, né? Que a alienação tanto é no sentido de estar tentado pelo impessoal, né? O termo alienação tanto pode ser usado no sentido religioso como no sentido político-econômico, né? Alienação das massas, né? E como essas apropriações, imagina uma alma que nasce faltosa e merecedora de castigo, como é a alma cristã cravada pelo pecado original. Que ontologia que é essa? Né? A alma cristã, mesmo que o bebê seja puro, ele está cravado pelo pecado original do Adão e Eva. Entendeu? Onde há espaço para... já está cravada, não dá nem espaço para impessoalidade, já está pessoalmente cravada pela culpa, né? Pela falta. Então foi isso que me mobilizou. Eu fiquei muito tocado assim, de entender que tentação é uma dimensão ontológica, não se remete a pecado, porque eu acho que muitos de nós a gente foi educado em certos puritanismos, assim, né? E como essas sobredobras desses discursos religiosos e ideológicos em geral tolhem, né, a apropriação do ser, né, pela sua dimensão ontológica, né, e tolhem o desencobrimento da angústia, porque vem uma angústia estrangeira por cima, né, uma angústia ideológica ou religiosa, enfim, né, que aí a gente tem que, de alguma forma, né, lidar com isso, né. Obviamente isso também faz parte do jogo do que é próprio e do que é impróprio, né, que isso é completamente estrangeiro, mas como seria fantástico se a gente soubesse, desde que a gente fosse pequeno, né, a gente fosse criança, que a tentação tem a ver com uma ontologia, que a decadência é uma questão do ser no mundo, né? Em algum momento a gente foi contaminado pela perversão dos discursos religiosos e pecaminosos, né? Que são perversos, né, gente? Vamos combinar. Agradecer, né, é só isso que eu tinha para falar hoje, mas foi muito, muito tocante na minha vida, na altura da minha vida, entender que tem esses termos e que eles têm uma dimensão ontológica, eu nunca tinha pensado. Cresci muito no nosso encontro. Mais alguém? Ninguém mais levantou a mão? A Paula levantou de novo? O Ademir está com a mão levantada, mas eu acho que ele apertou errado. E nem o Alexandre coloca, perversos e controladores, né? Sim, relação de poder, né? O Ademir levantou a mão. Bom, Ademir eu acho que já não... Guilherme, seja bem-vindo. Eu perdi essa última parte porque a minha conexão caiu. Eu só queria agradecer a Tatiana pela sua fala, que foi maravilhosa e tocante. E eu queria trazer talvez uma contribuição singela, que não é tão teórica, conforme o que eu geralmente faço, porque geralmente eis essa questão. Como que eu me vi você falando uma sensação assim, nossa, eu deveria falar desse jeito, sabe? Porque sua fala foi tão linda, tão composta, que eu só consegui pensar na minha, do jeito que eu falo, que é uma pelo menos na minha visão, uma fala mais técnica, meio no qual eu me perco no meio, eu faço suposições lá, suposições aqui, coloco muito a minha interpretação. Da mesma hora que eu pensei nisso, eu pensei, nossa, mas esse é o jeito da Tati falar, não é o meu jeito, porque eu tenho que querer o jeito dela, sabe? É realmente essa questão da decadência, né, de se perder na falação.
Seria tão mais fácil se eu pudesse fazer do jeito que os outros fazem, mas o meu jeito também é o meu jeito, sabe? E não tem nada de errado com isso. É que a fala própria da Tatiana nos desperta a gente focalizar na nossa fala própria. Né? É o nosso jeito próprio, né? É. Você foi muito inspiradora, Tati. Gente, a Glória parece que tinha levantado a mão. Eu cheguei atrasado aqui e não vi, mas do jeito que vocês estão falando foi muito boa a apresentação, né? Estava indo andar na praia, já eu não tenho grupo de estudos, e cheguei até meia hora atrasado, perdi, mas depois quero ver o replay, porque pelo menos foi muito bom. Ah, sempre bom rever, e hoje teve a singularidade da Tati, né? Eu tinha levantado a mão, né, na fala da Tatiana também, que é engraçado como que quando ela falando sobre a música e eu me vendo do jeito que ela estava falando, porque realmente a gente vai se perdendo nas coisas que vão vindo, que a gente acha que é urgente, vai fazendo, vai passando por cima, é como se a gente estivesse fazendo uma leitura dinâmica de tudo, né? E com os encontros aqui, né, para mim, eu parei um pouco de fazer leitura dinâmica, né, que eu pegava um livro e fazia aquela leitura dinâmica, tal, entendi. E nesses encontros eu consegui relaxar mais, ler com mais calma, buscar o conteúdo mais profundo, embora seja muito denso, eu acho assim, super, hiper difícil esse livro que a gente está lendo, mas para mim valeu muito a pena. Foi muito bom participar aqui com vocês. Foi não, está sendo. Obrigado, Glória. Renato? Bom, vocês estão ouvindo bem? Tá, porque meu microfone está desconfigurando. Bom, primeiro, Tatiana, muito obrigado pela sua apresentação. Eu vi que, assim, foi uma coisa que você fez, investiu muito tempo, muita determinação, muito afeto, e eu acho que, assim, quando a gente faz as coisas assim, é uma coisa que nos premia, assim, né? Porque você tomou cuidado com a gente, né? Quer dizer, de quem ouvir você falar. Então, acho muito legal essa sua posição, né? Como outros também, não estou dizendo que os outros não fizeram, né? Mas estou elogiando a sua posição. Mas eu vou pegar assim, primeiro um tema básico aí do Netflix, né? Porque isso acontece comigo também, mas eu acho que isso é positivo, porque assim, vivemos numa sociedade que, se você não escolher, você vai se encher de lixo, né? De porcaria. Então, acho que assim, o grande é isso que nos angustia, é você ter uma infinidade de possibilidades, e você sabe sabemos da nossa finitude, nosso tempo é limitado, então você tem que investir o tempo naquilo que vai te trazer uma coisa, que vai te fazer bem. E aí eu vou ligar com a questão da angústia que você mencionou, e é exatamente isso, porque o que nos angustia é aquilo que vai nos mover. E aí, esse processo ele é doloroso, né? Então, assim, quando você tem que tomar uma decisão, esse processo é doloroso porque você está ali de frente de várias possibilidades. E aí você tem que ver o que você quer, né? Não é que o outro quer. E isso é o que Sartre falava que no livro dele, que é a má fé. Então é fácil você pegar lá o que mais é visto no Netflix e ver. Porque aí você tá usando uma má fé, você está indo para o caminho do que é aquilo que
todo mundo quer que você faça. Então, esse processo, eu acho que se você faz isso, parabéns, porque você está selecionando e está se angustiando com isso, mas essa angústia é positiva e que ela nos move para frente e vai nos reconhecer. Obrigado. Rodolfo? Boa noite, gente. Eu queria falar também sobre o quão bom é ver uma pessoa sendo ela mesma, né? Que a gente, às vezes, não presta atenção nisso, mas aí a pergunta, como que eu sei que ela está sendo ela mesma? Acho que com o afeto que ela passa na fala. E eu acho que o afeto e o medo e a angústia, ela abre a gente para a nossa própria existência. Como o Heidegger falou do medo, da angústia, o afeto também tem esse poder de abrir a gente para a nossa existência. Acho muito bonito isso, tipo, de ver uma pessoa... Minha cachorra está fazendo um... Da pessoa ser o que ela é e, às vezes, a pessoa falar o que ela gosta, a pessoa comer o que ela gosta. Acho que isso tudo diz um pouco sobre a pessoa e é muito bonito isso, a particularidade do ser humano. É só isso mesmo. Agradecer a Tatiana, porque Tatiana é um turbilhão de afeto. Muito bom. Obrigado, Renato. Obrigado, Rodolfo. Guilherme? Só para complementar um pouco com a fala do Renato e com a fala do Rodolfo, né? Cair no que o Sartre chama de má fé, né? É muito tentador e muito fácil, né? Porque fazer do jeito que os outros fazem, ou se a ideia da má fé contra uma auto-enganação, né? Apesar de ser a maneira mais simples de se falar desse jeito, é muito fácil, porque a gente é o tempo todo seduzido a ser como os outros. Porque ser como os outros nos põe num lugar de, sei lá, estar aceito por todo mundo, né? E quanto que isso é confortável para nós que somos seres desterrados, né? Exatamente nessa questão, por exemplo, o que eu pensei, daquela vontade que me deu de falar que nem a Tatiana. E pegando o que o Rodolfo disse, se eu falasse que nem a Tatiana, talvez não seria feliz, sabe? Por mais que eu acho o meu jeito de falar um pouco confuso, né? Eu falo da maneira que eu falo, me deixa extremamente animado, contente. Vocês verem quando eu falo, eu mexo com os braços, eu faço gesto, né? Porque eu tenho falar das coisas que eu gosto me move uma paixão, sabe? Me afeta de uma maneira que eu simplesmente faço, que extravasa, né? É existencial, é extático, vai para fora. E isso é tão gostoso de pensar, o quanto o que nós somos é sempre para o mundo, sabe? É sempre para o mundo, né? Porque olha que bonito é poder ver no outro o que está afetando o outro. Por mais que a gente não possa se colocar no lugar do outro, que é um problema com essa noção de empatia, de sentir o que o outro sente, não se pode sentir o que o outro sente, né? O sentimento do outro, o afeto do outro, mas a gente pode se dispor para o outro e ver e estar junto com ele no que ele está mostrando, né? E o quanto disso diz sobre a gente, né? Essa atonação, essa sintonia para poder estar no mundo com o outro. Obrigado, Guilherme. Tem umas falas aqui no chat, né? A Letícia fala, o seu jeito é o seu jeito próprio. Continuam várias exaltações da bela fala da Tati. Henrique coloca, até mesmo não escolher já é a má fé. Não escolher é escolher não escolher. Acredito que seja a partir da fala do Renato, né? Como diz a Michelle, a escolha também é uma escolha. Como diz a Débora, fazer o que os outros esperam que façamos. O Alexandre pontua afetos autênticos e a Letícia diz somos disposições.
né? Estamos muito mobilizados, calorosos, seja no microfone, seja no chat. Para um dia de inverno, sob a influência de câncer, estamos bem afetuosos, né? Eu falei isso que eu passei a semana inteira passada no meu horóscopo. Ah, gente, não, já estamos em câncer. Estamos tudo em retrógrado. Sentimentos à flor da pele. Mas assim, né, também é importante lembrar, né, que não é nada de mal ser como os outros, né? Não ser como os outros, quer dizer, ou ser como os outros. Porque imagina você ser completamente alienado dos outros, né? Mexendo, por mais do que a gente... Tá, nós temos essa visão acadêmica, ontológica, que nós temos ter que ser autênticos, mas ser autêntico é extremamente angustiante, né? Imagina ser angustiado o tempo inteiro. Isso não faz nada. Só se angustia e definha, né? Que o Heidegger quer dizer com essa decadência, né? Que a decadência é uma proteção da vida. Imagina nós sempre estarmos de frente com o nosso caráter de ser indeterminado. Isso seria um horror. Assim, eu acho que até mesmo o ser mais iluminado da Terra provavelmente decairia e escolher a decadência, né? Mas talvez o importante, né, é perceber o quanto nós somos engolidos pelo modo de ser do mundo, pela falação. Porque aí a gente, talvez em alguns momentos, a gente pode escolher ser autêntico. Queira, a não ser que nós podemos ser, né, diferentes e não sermos excluídos do todo. Pois é, né, Guilherme? O sempre angustiado é um poser, né, gente? Né? Um tipo de narcisismo, ou de antinarcisismo, né? Que é pior do que o narcisismo. Né? Tati, você levantou a mão. Junto com a tua fala, Guilherme, concordo contigo, mas e não é mais, porque não é em contraposição, é junto. Eu acho que não dá para ser autêntico, e Heidegger fala isso, né? A gente está na maior parte das vezes no impessoal. E só é possível ir para o próprio, porque, como você falou, porque a gente está no impessoal, senão esse movimento não seria possível. E aí, lembrando de um curso que eu fiz com o Pompeia, ele falava, a esquizofrenia é a mais desumana das doenças, porque o esquizofrênico não compartilha nada, ele só está sempre no seu mundo o tempo inteiro. Ele não tem esse impessoal, esse compreender junto, com a copresença para ser que é o que faz o ser humano. Então, essa questão de ser autêntico o tempo inteiro, cara, que bom que a gente não é. E que bom que pode ter esses movimentos de ser e não ser. Porque isso é vida, é movimento. Eu acho lindo isso. Eu não queria ser autêntico o tempo inteiro. Ninguém entendeu, ia ser um ET. Que nem você disse, não ia nem falar a mesma língua. Para complementar com a sua frase rapidinho, para deixar os outros falar, o Thomas Fuchs, no livro dele, ele tem uma visão da esquizofrenia que é exatamente o oposto, mas é complementar. Que ele fala que o esquizofrênico sofre de mundo, que ele está sempre em contato com esse caráter ontológico dele, dessa angústia, de que ele não consegue entrar no nosso mundo compartilhado, sabe? É pensar, por exemplo, uma frase bem estereótipa de esquizofrênico com delírio, né? Que tem o delírio de perseguição, por exemplo, que tem aliens nos pacientes, nas pessoas próximas dele, né? Que é algo muito comum. Mas o que impede que as pessoas ao nosso redor sejam aliens? Nada. Ontologicamente, nada. Elas podem ser, né? O que impede isso é o senso comum, que nós sabemos, nós temos essa ideia compartilhada que elas não são. Mas o esquizofrênico não tem isso.
Ele está sofrendo na possibilidade dessa possibilidade que para ele é real. Né? Então, eu acho que mudou muito a minha compreensão disso, de pensar que ele sofre demais de mundo. Renato? Eu ia fazer só um comentário com relação a esse termo decadência, né? Porque ele tem aqui no meu livro, ele tem desse termo em alemão, que é o Verfallen. E aqui, pelo que está escrito, eu até queria ver se a Tatiana chegou a ver essa explicação, que tenha mais a ver com o termo latino cadere, de cadência. E que seria, então, quer dizer, vamos dizer, a tradução mais correta para esse termo, ela significaria a movimentação de ser, né? A cadência, essa cadência do ser no mundo, né? Então, porque me fiquei meio impactado quando eu li assim, né, o termo decadência, né? Mas aí, quando eu vi essa explicação, me pareceu mais no sentido do que ele quer dizer, né, dessa cadência, dessa movimentação, né? E só complementando essa coisa de ser autêntico o tempo todo, né? A gente não dá para ser, porque a gente vive em sociedade. Então, se você for assim, você vai ser uma pessoa totalmente isolada, né? Uma pessoa à parte, e você sabe que tem que negociar o tempo todo. Mas naquilo que você pode escolher, aquilo que é importante, esse eu acho que é o grande desafio, né? Saber aquilo que você pode deixar, né? E aquilo que não, que aquilo que é você mesmo, e tem que tomar decisão pensando em você. Alexandre, por gentileza. Eu acho que, seguindo na mesma linha aí, né, do Guilherme, do Renato e da Tatiana, está lançado nesse modo impessoal, mesmo que, se a gente for falar de decadência, é extremamente atraente, né? É muito sedutor, porque é uma forma onde a gente consegue se entregar ou nos permear pelos grupos do senso comum, né? Essa coisa do autêntico, a gente não consegue deixar de ser autêntico mesmo vivendo no impessoal, porque é como o Guilherme falou, né? Assim, eu gostaria também de falar igual a Tatiana. Acho que é um objeto de consumo aí importante, aí um desejo de consumo, mas a gente tem o nosso jeito próprio, né? Porém, quando a gente consegue trocar, mesmo de forma superficial, toda essa temática, né? E de uma maneira, às vezes, até muito superficial, e aí pode ter essa questão do decadente, né? Do superficial, do nada tanto assim, mas a gente acaba trocando, a gente está aqui trocando o tempo todo falando disso, né? E porque a gente está sendo impessoal, eu acredito. Sem abrir mão de uma certa autenticidade, porque, infelizmente, eu não consigo não ser autêntico. Porém, a gente também nem precisa ser autêntico o tempo todo, né? Realmente a gente ia ser intragável, né? Ia destoar do grupo, ia destoar do senso comum. Então, o impessoal é atraente, é muito atrativo, né? É muito sedutor viver, se lançar no impessoal, né? Porque a gente participa. Quantos aqui não estão conseguindo, talvez, se expressar ou se colocar por estar com vergonha, ou porque está discordando, ou porque é autêntico demais, né? Então, a gente consegue trocar e permear um pouco através dessa superficialidade, a gente consegue aprofundar algumas coisas, inclusive. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas só queria citar isso. A fala do Alexandre me despertou uma memória de 18 anos atrás, 19 anos, eu estava fazendo doutorado na USP de Ribeirão. Vou contar a situação, não estou citando nomes, né? Era uma aula da pós, aí veio uma colega nossa, na altura dos seus 60 anos de idade,
estava falando de alguma coisa de impessoalidade também. Né? E aí ela virou e falou... E o gancho era que a gente se adapta às situações, né? Aí ela virou e falou, ela foi dar o exemplo. Então ela virou e falou, essa questão da adaptação eu sei como é que é. Por exemplo, eu tinha separado do meu marido, né? Mas aí eu não tive coragem de continuar separado, eu voltei para ele. No início, eu deitava na cama com ele, eu não suportava nem o cheiro dele. Mas eu me acostumei. Isso numa classe de 40 pessoas, entendeu? Aí ela, minha amiga, ela me liga, Fernando, será que eu me expus tanto, né? Diante da turma? Bom, eu tive que falar, eu falei assim, não, fica tranquila, Maria, não é Maria não, só estou dizendo o nome aqui. Fica tranquila, Maria, estávamos todos entre amigos. Né? Entende? Já aqui a gente está falando de uma movimentação entre decadência e autenticidade, não? Mas tem pessoas que estão cristalizadas na inautenticidade, entendeu? Tem escolhas de vida fundamentais, como parceria, né, gente? Quantos casais de fachada que tem nesse planeta Terra, né? Quantas pessoas de fato se amam, né, gente? Né? Enfim, e aí depois a pessoa lança aí ela revela essa má fé, né? Uma vida investida na má fé, né? É muito complicado, né, gente? Todo mundo já teve impessoalidades de investimento de má fé. Eu tive, gente. Até uma certa altura da minha vida, olha, eu era quase essa Maria aqui, né? Mas a gente pode mudar, né? Agora tem muita gente cristalizada a vida inteira, gente. E que a boa-fé dos outros incomoda, né? Aí que se aliam aos discursos ideológicos de direita, na maioria das vezes. Né? Enfim. Tati? Mas o que eu achei interessante é que, como diz algum jogador de futebol, que eu não vou me lembrar o nome, mas a frase ficou famosa, ela só tinha, essa tua colega, que ter combinado com os russos. E o problema de contar para uma classe de 40 pessoas que ela se acostumou, se adaptou ao cheiro do marido que ela não suportava, não tem problema. O problema é ele não saber. Entendeu? Agora, eu acho que me perdoem a palavra, mas acho que não tem outra que traduza tão fácil. Esse foda-se que é possível com a idade, talvez pudesse vir antes, né? Por que chegar só com 60? Não estou dizendo que você não vá analisar as consequências daquilo que você faz, mas ser mais desencanado em ser quem você é. Assim, não estou dizendo também que com as suas ações você vai prejudicar os outros e não, de forma desmedida, mas a vida pode ser mais leve, né? Nossa. E aí, eu só queria... Esse era o gancho que eu queria pegar aí dessa sua colega de 60 anos, que eu acho que ela já estava no auge do... a gente se acostuma com o cheiro. Não sei qual era a questão, né? Mas para ela ter falado, ela já não devia estar se importando muito. E falar, e compartilhar, ou contribuir com a fala do Renato, que eu acho que é isso mesmo, Renato. Não dá para a gente tentar ser, eu vou fazer escolhas autênticas, próprias, espetaculares, minhas, o tempo inteiro. Não. A gente vive em sociedade, isso aí seria uma ilusão. Agora, as mais importantes, não dá para deixar como a gente comumente escuta em consultório. Tô deixando a vida me levar. Meu, você está falando da tua vida. Você não sabe quanto tempo de vida tem. Não, isso aí, tô deixando a vida me levar. E aí complementa com a frase do casamento que você falou. Tantos casamentos de fachada. Meu, você tem certeza que você vai deixar a vida te levar? Tem certeza? Se for só na feijoada do pagode no sábado, tá bom, mas em outras coisas mais importantes, tem certeza que vai continuar a cantar essa musiquinha? Nada contra a música é boa. O problema é o como a gente leva a vida. Tati, o problema é que tem gente que acha que só mudar o perfume já resolve o problema do cheiro, né?
A questão não é o perfume, gente, não é perfume. Não é perfumaria. Guilherme. Entrando na. Já que a Tati deu permissão pra gente falar palavrão aqui, eu vou falar que assim, não foi com a idade que eu entrei no autêntico. Eu entrei no autêntico no último ano da faculdade, porque eu entrava no autêntico ou eu morria com o TCC. Chegou aquele momento de fim de semestre, todos os estágios tagando, eu para terminar o TCC, eu tenho que terminar essa parte, eu tenho que terminar essa parte, eu tenho que terminar essa parte. Aí chegou minha amiga e falou, que relaxa. Aí eu entendi o TCC do jeito que tava. E foi tudo certo. Não, gente, realmente, deu tudo certo. A questão era tanto a minha autocobrança de fazer as coisas assim, que eu tava me acabando. Eu tava dando 320% de mim. E eu falei, tá bom, foda-se. E peguei o jeito que tava. Aí eu levei um 10 no negócio. Eu falei, gente, isso aqui tá uma merda. Meu orientador deu 10. Então tá tudo certo. Deu tudo certo no final, sabe? Sei lá, é um deixar, não deixar a vida se levar, sabe? Mas ter uma noção que as coisas são o que elas são, de fato, sabe? O que diria que eu me dar 320% naquilo ia garantir uma boa nota? Nada. Vai que o orientador não ia com a minha cara. Vai que o meu orientador morresse e não conseguisse me dar a nota. Vai que o meu arquivo tá fosse... matando o orientador. Não, Sandro, se você vê isso, eu te amo, tá? Você é um ótimo orientador. Mas assim, gente, desceu assim em mim uma força. Tá bom, eu vou fazer a minha parte, mas eu vou fazer o que eu posso. O que eu não posso, simplesmente não posso. Porque, de fato, não tem essa segurança, sabe? Não tem. Quem garante que vai dar certo ou não? Nada, eu só posso fazer. E agora eu faço. Eu faço seja o que seja, eu falo e seja o que seja. Como a minha supervisora dizia, né? Vai e tenta. O não você já tem. Você tem que ver se você consegue outra coisa. Isso é a tentação, não é isso? A tentação. O Henrique colocou, engraçado que mesmo não sendo formado, alguns amigos sempre vêm me procurar para uma escuta. Esse encontro foi muito tocante para mim, porque muitas pessoas próximas estão passando por decisões difíceis. A Paula expressa, tirei a fachada e liguei o foda-se. Gente, eu fiz uma música chamada Foda-se. Vocês sabem que eu tenho, né? Um dia eu vou cantar aqui para vocês. Isso mesmo, agora você falou, você tem que compartilhar. Ah, é? Ah, se vocês quiserem, eu toco, gente. Se vocês quiserem, eu toco. Toca. Então, peraí. A Paula fala, não sei quanto tempo de vida me resta, estou pagando o preço, mas estou vivendo os melhores anos da minha vida. Pertencer e ser quem se é de verdade. Deixa eu ver se eu tenho foda-se aqui. Tá aqui, ó. Vocês querem que eu cante? Eu pego o violão. Eu quero, canta. Vocês querem? Foda-se. Eu quero. Vou pegar o violão. Vai pra votação. Manda aí no chat quem quer que o Fernando cante. Foda-se. Ele ainda pergunta se quer que cante. Olha só, né? Ele quer um coro. Canta. Deixa eu ver. Eu vou pôr ali no... Eu tenho um estúdiozinho aqui em casa, vou pôr ali no... Vou ligar o estúdio, peraí. Ui. Peraí. Mas, gente, a gente tá chique. Um show ao vivo. Nossa! Do que imaginei. Surpresas e surpresas hoje. Estão me ouvindo? Sim.
Eu fiz esses dias, ainda não está muito ensaiada, mas já que brotou, foda-se aqui. Eu não estou vendo vocês, eu estou na letra. Está dando para ouvir perfeitamente. Então tá bom. Aliás, eu tirei essa semana. Desejo-lhes foda-se, não maledicência. Uma foda bem feita é a quintessência. Desejo-lhes foda-se, não por agressão. Um pau bem dotado é erupção. Desejo-lhes foda-se, nos ocos na cara, no vão das escaras do sexo ao chão. Desejo-lhes foda-se, a luz da algazarra, rompendo as estradas, seus lacres de irmãos. Desejo-lhes foda-se, para toda a família, vidrada na Bíblia e na televisão. Uerada, tundedada, tundedaya, tundoe, tundedaya, 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 tundoe. Cadê a letra que sumiu? Desejo-lhes foda-se. Peraí, um momentinho, perdão. Sumiu a letra. Desejo-lhes amém, amando ao foda, com tantra que encanta, com a rola nas rodas. Desejo-lhes amém na carne, na víscera, fudendo delícias com inspiração. Desejo-lhes foda-se aos grandes amigos, e nós mergulhamos até em definição. Desejo-lhes foda-se aos santos e aos bispos, que frequentam saunas após comunhão. Tunderada, 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 tundoe. Tunderada, 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 tundo. Desejo distância a quem teme a errância do afeto sincero, luz da perdição. Desejo distância do algoz do político que se sente incomível, foda corrupção. Desejo um abraço após toda a foda, no selo das horas dos desejos bons. Letra. Desejo-lhes foda-se, desejo-lhes amém, desejo distância, desejo um abraço, desejo-lhes foda-se, desejo-lhes amém, desejo distância, desejo um abraço. No fim da canção. Só para equilibrar o foda-se. Uhul, muito bom! Só para equilibrar o foda-se, em homenagem a vocês, eu vou cantar uma canção chamada Confiança, tá? Tá? Para o nosso grupo. Peraí. Viu, Fernando? Só não está dando para ouvir o violão. Ah, é? É, praticamente não dá para ouvir o violão. Peraí. O que eu faço? Vocês estão só ouvindo eu cantando? Só você cantando. Que pena. Só na capela. Que pena. Experimenta aí o violão agora para ver. Melhorou? Vai de Melhorou? novo. Estou perdido nesse espaço-tempo. A vida flui sem lei e fundamento.
Estou lançado, feito um furacão. No olho dele, a calma e a gratidão. Se você veio ser o parafuso, encontre em mim desilusão confuso. Se você toca o cerne da criança, desperta em mim doçura e confiança, confiança é mel, confiança é dom, confiança é céu, confiança é chão. O teu olhar reluz e desconcerta e vai me abrindo a porta entreaberta. E no teu passo tem calor e alento, e o teu toque é todo firmamento. Vocês, confiança é mel, confiança é dom, confiança é céu, confiança é chão. Mas se você semeia uma esperança, desperta em mim doçura e confiança. Confiança é mel, confiança é dom, confiança é céu, é céu, é céu, confiança é chão. Som do coração, sol do coração, som do coração, oh, 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 sol do coração e chão. Vamos voltar para a posição facilitador do grupo de estudos. Fernando, sabe o que eu acho? Você marcou aquele parâmetro para eliminar ruídos? Você configurou isso daí? Não, gente, aqui eu tenho as caixas de som, tudo. O som do violão não foi captado. Não pegava, entendeu? Eu acho que você tirou o ruído da fala e acho que ele estava filtrando o som do violão. Não sei. Sério? Então vocês não ouviram o violão? Praticamente não. Ai, que tristeza, perdão, fiz vocês passarem. Mas não tem problema, Fernando. Foi legal. Você grava um vídeo no YouTube, Oi? Deu para sentir. Deu para sentir. Tá. Mas não tem problema, pelo menos. De vez em quando eu faço live. Perdão de eu ter faz uma live. Só pra gente ouvir. Que pena. Perdão ter invadido o espaço. O espaço é nosso. O espaço é nosso. Então foi algo extraordinário, foi algo diferente. Brotou. Foi bom, Fernando, foi bom. Que bom. Foi uma capela bom. Foi uma capela, que vergonha. Eu tava crente que tava... Oi? Tem que ter vergonha se tu cantasse mal, mas tu canta bem, então não tem que ter vergonha. Obrigado, pessoal, pelo acolhimento.
Tem mais alguma coisa para a gente elaborar hoje? Muitas emoções, começamos com Kid Abelha. É isso aí, pessoal. Então, eu vou finalizar a gravação agora. Agora eu vou fazer reunião de grupo de pesquisa, tá, gente? Quem quiser participar, né? Quiser ver as discussões de trabalho. Semana que vem, quem que é, Camila, por favor? Vou olhar aqui. Só um minutinho. Opa. Semana que vem é Vilmara Vieira. Vilmara, tá aí? A Vilmara tá aí. Então tá, gente. Seja bem-vinda, Vilmara, para a facilitação semana que vem, tá? Então é isso. Seguimos confiantes. Vou parar a gravação Valeu, agora, eu vou pessoal. dar supervisão. Obrigado por tudo. Abração. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Obrigado, Valeu. Tatiana. Tchau, obrigada, tchau.